Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos depois de algumas semanas sem o nosso estudo. Nós retornamos para continuar o livro de João, começando o capítulo 6, que vai ser o nosso tema aí nos próximos dias dessa semana. E hoje presente nós temos o Gui, nós temos eu, Matheus, nós temos o Henrique, Laís, o Davi, a Isis, a Júlia Lima e a nossa aniversariante Yasmin Machado, completando 18 anos no dia de hoje. Beleza, dito isso, eu vou compartilhar a tela para iniciarmos o nosso estudo, que é o capítulo 6, onde veremos sobre a multiplicação dos pães e os peixes, que é uma história muito talvez acho que é uma das mais legais, e tem muita coisa que a gente pode tirar desse texto. A gente vai tirar algumas coisas dos estudos, então acho que é legal vocês prestarem atenção, porque cada um pode tirar algum ensinamento, algum aprendizado diferente, porque nossa, o quanto de tema de pregação já foi essa história aqui, o quanto de coisa ela nos ensina, né? Então, sem mais delongas, deixa eu só me organizar aqui, beleza. Capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Beleza. O capítulo já começa com depois dessas coisas. É a mesma frase do capítulo anterior, que João ele usa bastante para falar que passou-se um tempo aí, um bom tempo. Acredita-se que tenha se passado desde os eventos anteriores, mais ou menos meio ano, porque João faz isso, né? Ele passa o tempo bastante. E uma grande multidão seguia Jesus, e João, mais uma vez, como ele já fez antes, lá na parte da Samaritana, ele conta qual que é a motivação dessas pessoas, né? Que essas pessoas viram que ele fazia sinais, então elas estavam ali à procura dos milagres, né? Elas não sabiam ainda quem Jesus era de fato. Então é bom ter essa compreensão. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Tá. Uma curiosidade é que ele fala aqui que a Páscoa estava próxima, e essa coisa assim de situar a gente sobre o tempo e dizer que estava próximo da Páscoa acontece 3 vezes no livro de João. A primeira vez foi na purificação do templo, que a gente viu com o Henrique, quando Jesus expulsou a galera que estava vendendo coisas na frente do templo. A segunda vez é essa. E a terceira vez que vai falar, uma época que estava próxima da Páscoa, vai ser quando os fariseus já vão estar traçando um plano para matar Jesus. Então, essa é uma curiosidade entre parênteses. E Jesus fez uma pergunta, né? Onde compraremos pão para lhes dar de comer, né? Jesus, ele é o cara. Ele é Deus. E eu acho que é muito interessante assim a gente pensar que sempre que Jesus faz uma pergunta, eu não sei se a maioria ou se todas as vezes, tipo assim, não, todas as vezes ele já sabe a resposta. Mas existe algo por trás daquela pergunta. Ele quer ensinar algo, ele quer saber o que que tem na cabeça dessa pessoa cuja ele está fazendo a pergunta, né? Porque ele quer ensinar e ele quer mostrar o ponto de vista dele, né? Tanto é que nós vamos ver no próximo versículo, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então a gente vê aqui Filipe falando o que ele estava pensando, né? Ele trouxe a situação, ele trouxe o pensamento racional dele. Olha, a gente não tem dinheiro, nem mesmo 200 denários, só para a gente ter uma ideia do que representava de dinheiro para nós, a média do trabalho de um trabalhador era ele receber 1 denário por dia. Então ele completava um dia de serviço e ele ganhava 1 denário.
Então ele está aqui dizendo mais ou menos cerca de 8 meses de salário. Então nem mesmo todo esse dinheiro daria para comprar pão que alimentasse toda essa galera, né? Então um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Essa parte aqui é muito legal. Primeiro que ele fala peixinho, né? Eu já acho engraçado a palavra peixinho, que mostra que já não era grande coisa esse peixe. E também já não eram grande coisa esses pães, porque ele faz questão de falar que eram de cevada. Naquela época, a cevada ele era um alimento mais comum entre as pessoas que eram pobres, porque quem era rico, quem tinha dinheiro, comia pão de trigo. Então, cevada já mostra aí o tipo de pão que esse menino tinha, né? E os peixinhos, né, que eram pequenos, e provavelmente eles estavam secos, né? É uma curiosidade que a Enia traz, né? Ou estavam conservados, que era algo parte da tradição, né? De colocar na salmoura, que era aquela água com sal para preservar o alimento deles, né? Porque eles não tinham o nosso, sei lá, isopor com gelo para levar comida. E eu acho muito interessante também ser um menino, né? Que era a gente pode, é mais fácil da gente se identificar, que é um jovem que estava ali entregando o pouquinho que ele tinha para servir ali o povo, para entregar para Jesus. E isso fala muito com a gente, né? Porque a gente é esse menino, a gente não tem muita coisa para oferecer, mas a partir do momento que a gente entrega aquele pouquinho que a gente tem, Jesus é o cara capaz de transformar isso em muito mais, em multiplicar esse nosso pouquinho e isso ser bênção para muitas e muitas pessoas. E depois a gente vai ver que eram aproximadamente 20 mil pessoas, né, no caso, nessa história. Até para vocês que tiveram a Feira dos Ministérios, né, nesse último sábado, daí a gente fica muito na dúvida de tipo, mas o que eu tenho é limitado. E perfeito, é limitado mesmo, é pouquinho mesmo. Mas a gente crê no nosso Jesus que usa a nossa limitação, que usa o nosso pouquinho e para a bênção de muitas pessoas transforma isso em muito mais. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram. E eram quase 5.000. Então, tá, eu acabei de falar 20 mil e aqui tá falando 5.000. Porque ele está dizendo que os homens se assentaram. Então aqui ele está falando somente dos homens. Mas junto com as mulheres e junto com as crianças, os estudiosos falam que eram aproximadamente 20 mil pessoas. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E aqui eu acho que, se a gente seguir nessa linha de pensamento que eu estava falando antes, eu acho também interessante a gente ver que, apesar de ser pouquinho, aquilo que o menino ofereceu, aquilo que se tinha, Jesus deu graças, né? Jesus agradeceu, mostrou, dando esse exemplo da gente agradecer a Deus, independente da nossa situação, independente da quantidade que a gente tem, né? Então ele deu graças. Distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam, nos deixa claro de que a galera não ficou com fome, né? Tanto quanto queriam, foi repartido e eles comeram. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. É interessante também o número 12, porque na Bíblia o 12 é sempre usado muito para representar a totalidade, né? Os 12 apóstolos, as 12 tribos, né? Que era todo o povo de Israel. Então, alguns dizem que esse número representa, assim, que nada faltou, assim, né?
aquele povo foi alimentado. E esse número 12 também talvez possa ter sido trazido uma memória para esse povo mais à frente, que eu já vou falar ali logo em seguida. Sobrando, depois tinham comido. Quando as pessoas viram, no 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tá? Agora vamos entender o porquê que essas pessoas chegaram a esse pensamento. Vamos analisar essa situação, né? Tava a galera, essas 20.000 pessoas no deserto, daí chega esse cara, faz um grande milagre que traz comida, traz pão, que alimenta todo esse povo que estava com fome. Que história isso nos remete, né? A gente lembra lá do maná, do povo no deserto, e de Moisés, né? Que foi usado para o milagre do pão cair do céu. E isso remete à profecia lá de Deuteronômio que o próprio Moisés falou. O Senhor, seu Deus, Moisés falando para o povo, né? Fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Eu devia ter pegado mais versículos, mas depois ainda no mesmo capítulo de Deuteronômio, que eu até vou aqui... deixa eu ver se eu tinha referência para vocês, quem quiser ver. Deuteronômio 18, versículo 15. Depois ele fala, né, que vocês devem ouvir, que esse cara vai ser boca de Deus para o povo e quem não ouvi-lo vai se arrepender. Então existia essa profecia de um profeta que viria semelhante a Moisés. Então aqui já era um sinal de que Jesus era esse profeta semelhante a Moisés. Em toda essa situação era muito semelhante à situação do deserto, né? E tanto é que existia essa profecia e as pessoas sabiam disso, que quando João Batista chegou e começou a trazer a palavra proclamar no deserto, as pessoas acharam que talvez ele fosse, né? Então, lá no início do livro de João, no capítulo 1, as pessoas foram lá e perguntaram: Você é o profeta? E ele respondeu: Não, não sou. Depois ele vai falar que ele é a voz que clama no deserto, que a gente já estudou, né? E se confirma mais ainda de que, de fato, Jesus era o profeta, porque lá em Atos, quando Pedro está anunciando a palavra para as multidões, ele fala para o povo, eu não vou ler tudo, né? Mas basicamente ele fala, deixa eu só ver a referência, em Atos 3, 22, fala para a multidão se arrepender, se converter dos seus pecados, a fim de que eles recebam a Jesus Cristo, que Jesus, que os profetas lá no perto do 22, desde a atividade estavam anunciando, e daí ele cita esse versículo de Moisés, lá no 22, porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Então ele deixa claro de que essa profecia lá de Deuteronômio falava de Jesus. Só que a gente não usa muito no nosso meio de igreja, né, a palavra Jesus ou profeta, né? Até porque profeta é uma coisa meio que não representa tudo que Jesus é, né? Mas a gente vê lá quando Jesus pergunta, né? Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E as pessoas diziam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E daí o Pedro, né, fala, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Porque normalmente quem não só pra gente, eu tô querendo mostrar para vocês qual seria a mentalidade do povo, né? Talvez quem conhece de fato a Jesus não usa tanto esse adjetivo, mas usa outras coisas como o próprio Pedro falou, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E daí depois dessa conclusão deles, de que Jesus era o profeta, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Eu acho que é legal esse versículo, porque a gente vê que depois que a multidão percebeu
que Jesus era o cara da profecia, já linkaram com as outras profecias que dizia que viria um rei da linhagem de Davi, que a gente já falou outras vezes, né? E ao invés de talvez eles terem a reação mais óbvia pra gente, que é de se prostrar, de adorar o Cristo, de celebrar, de perceber que ele é o Filho de Deus, o cara, o Messias, eles querem começar ali uma intervenção, eles querem fazer uma rebelião, porque a gente já sabe que nessa época o povo estava sob o domínio de Roma, né? E eles querem ali virar uma nação novamente e querem fazer ele virar o rei, à força, né? Como diz o versículo. Mas não foi para isso que Jesus veio. E Jesus deixa isso claro, né? Lá quando ele está em julgamento, e Pilatos fala: os judeus estão falando que você é o rei deles, isso é verdade, que você quer ser o rei, né? Daí Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus ele deixa claro de que o reinado dele, que as profecias diziam... Eita, que deu um barulho aqui de... Não sei se vocês ouviram, desculpa. Não era esse reinado humano de conquistar terras, como talvez outro rei, como Davi fez, né? Mas era o de libertar a gente da morte eterna, o de da gente viver para sempre nos céus, esse reino espiritual. E aqui já fica claro desde o início que era isso que Jesus queria. Ele não queria a glória dessa terra, né? E é isso, gente. Só mais uma coisinha que eu vi aqui, uma anotação, que fica também para a gente refletir se muitas vezes a gente, sabendo que Jesus ele é o Senhor, Jesus é o Cristo, será que a gente não está querendo muito mais usar ele para servir aos nossos interesses, como esse povo estava demonstrando querer, né? Eles queriam a liberdade do povo deles, eles queriam não estar mais sob o domínio de Roma, eles queriam que Jesus, o rei dessa terra aqui. Será que muitas vezes a gente também não quer que usar do poder de Jesus, ao ver as maravilhas que eles fazem, que Jesus faz a nosso favor, ao invés de nós servirmos a ele? Fica essa reflexão também. É isso, gente.